A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui junto comigo Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! Hoje no programa a gente vai fazer um bate-papo sobre horta. Você que tem casa, que pode, que gosta de mexer com horta, será que não tem alguma dica que você não queira aprender, alguma coisa que a gente possa discutir junto? Participe com a gente, fique ligado. Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Segundo a USDA, índice de lavouras de soja e milho dos Estados Unidos em boas ou excelentes condições fica abaixo do esperado. Em junho, deve ser de chuvas limitadas e calor para o norte do Corn Belt. Soja e milho já sofrem. E a soja segue em alta na Bolsa de Chicago nesta terça, refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos. Então, Carlos, semana passada a gente trouxe aí que deu uma melhorada no preço, porque choveu nos Estados Unidos, então a perspectiva de safra lá foi melhor, mas parece que essa semana aí já reverteu, né? Então, na verdade, eu acho que são meio notícias especulativas para poder mexer o mercado, né? O que acontece é que a gente está há 3 semanas praticamente com o mercado muito estável, subindo assim, variando centavos durante os dias, né? E essas notícias vêm para colocar um pouco de fogo no mercado, fogo no parquinho. Mas na realidade o que a gente tem observado é que mesmo esses índices que foram apresentados não estão dentro do esperado, eles não estão tão abaixo assim ao ponto de causar um grande alarme no negócio, né? Então assim, os preços da soja estão novamente flutuando um pouco, mas não tão grave para o produtor começar a se preocupar ainda. A expectativa que se tinha aí de 70% dos campos das lavouras nos Estados Unidos estarem em boas ou excelentes condições. Hoje essa perspectiva baixou para 67%, né? Então ainda a gente tem uma quantidade considerável aí de lavouras em boas condições dos Estados Unidos que competem com a gente no mercado internacional. Com certeza. E um outro fator, né, que a gente já viu umas notícias também colocando, tá falando um pouco mais de calor e menos chuva no norte. O problema é que lá atrás, 3 meses atrás, a gente estava preocupado com frio no norte. Agora a gente está se falando de calor no norte. Isso é bom para o produtor lá de lá, que pelo menos as perspectivas que o frio não vai chegar cedo. Então isso para eles também não está sendo tão alarmante assim. Vamos falar um pouquinho de soja aqui no Brasil. O abortamento de vagens de soja acarretou perdas de até 20% durante a safra 2020 e 2021 em relação às colheitas dos anos anteriores na região médio-norte do Mato Grosso. Então, até que enfim alguém fez uma análise com relação ao abortamento da soja, né? A gente teve quase no Brasil inteiro um excesso de chuvas próximo ao período da colheita, né? Que atrasou principalmente aquele mês de janeiro ali, inclusive na nossa região. E agora o pessoal do norte do Mato Grosso fez uma análise de quanto que isso representou na produtividade, na perda de produtividade, de 20%. Na nossa região pode ter sido um pouco mais ou um pouco menos que isso? Pode. Mas a gente pelo menos agora tem uma referência com relação a esse abortamento. A região aí médio-norte do Mato Grosso são os maiores produtores de soja do Brasil, né? Tem muita gente daqui que foi para lá para plantar as lavouras, né? Então eles já tiveram essa quebra. O que segurou aí foi o preço, né? O preço do grão, porque a produtividade deu uma quebra, né? Com certeza. Então esse é o primeiro que a gente tem, 20% é uma quebra bem alta considerando o preço que tá, né? Bem significativo. Vamos falar um pouquinho de milho. A safrinha sofre com o período de seca, todo mundo está vendo, né? E essa incerteza aí está refletindo na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, que chega aí as cotações perto dos R$100. Carlos, fala um pouquinho para nós da expectativa da safrinha, esses problemas com a seca que a gente está tendo, e traz para nós as cotações dos grãos para a nossa região. Então, né? E para o produtor, a seca já aconteceu. Na nossa região, inclusive, choveu, né? Graças a Deus, esse final de semana. Mas o prejuízo já foi feito, né? Então a gente vai ter um milho aí que vai ter uma produção um pouco menor. Quanto menor? Nossa região nós estamos estimando em torno de 40% menor do que o esperado, né? E com isso a gente vai ter uma safra um pouco menor, né?
Quais são os fatores que eu gostaria de aproveitar e ressaltar que o produtor tem que ficar de olho nesse mês de junho, que eu acho que isso é uma análise que a gente tem que fazer, o produtor. Primeiro, a gente tem que ficar atento a essa questão da crise hídrica aí que está assolando o país. Isso pode aumentar os custos do trabalho, né? Principalmente com diesel e tudo aí nas operações, que está chegando de colheita. As importações da Ásia, começou-se a comercializar bastante produto novamente. Esse mês foi bem aquecido, esse início de mês, coisa que a gente estava falando que mês de maio tinha sido um pouco mais fraco. Começou a ir bem. Se continuar desse jeito, possivelmente os preços vão se manter ou subir, tá? Com relação ao desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, também, se continuar se mantendo desse jeito, a gente pode ter uma queda dos preços na hora da colheita, tá? Principalmente do milho que está chegando aí. Então isso pode dar uma referência para nós aí, tá? E a gente tem que ficar atento agora. Tem o pessoal fazendo o custeio antecipado para comprar os insumos antes. Pode ser uma bom, como pode ser ruim. Tudo vai depender de como é que vai estar o câmbio da moeda, o dólar, de agora para frente. Então a gente tem que ficar atento ao mercado do dólar aí. Se o dólar começar a subir muito, de repente vale a pena continuar e comprar antecipado. Se o dólar continuar nessa tendência de queda que vem nos últimos dias, a gente pode ser que os preços se mantenham ou até caiam alguma coisa para a próxima safra, tá? Com relação aos preços, a soja no nosso município hoje está sendo comercializado a R$ 152, R$ 3 a menos que a semana passada. O milho e o trigo estão com preço idêntico da semana passada, está se mantendo. O milho é 84 e o trigo é 82, que nem eu falei. O mercado está aguardando para mexer. Na nossa região está estável os preços. Clima favorece retomada da colheita da mandioca e o preço recua. Foi a chuva? Foi a chuva, né? Foi a chuva com certeza. A mandioca em Toledo, a praça de Toledo, né, que é a praça mais próxima nossa aqui, chegou a ser comercializada a R$ 474. Hoje ela está sendo comercializada a R$ 458. R$16 de diferença em uma semana. Isso é muito. E vai cair um pouco mais, que com essas chuvas facilita a colheita. Vamos falar um pouquinho de tomate. A colheita se intensifica e os preços caem com força no atacado. Então, começou a período de safra boa do tomate. E isso vai fazer aumentar a oferta de produto. Consequentemente, a gente tem problema com os preços. Carlos, que é goiano, entende de tomate, né? Goiás. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Exportações brasileiras de carne bovina crescem 2,2% em faturamento no acumulado de 2021. Bom dia, boa tarde, pessoal. Essas exportações a gente já tinha noticiado antes, né? Continua aumentando, apesar de já estar com um volume limitado de oferta. Mas no acumulado a gente ainda vê um aumento considerável, assim, né? Economicamente é considerável. O abate de bovinos caiu, né? Sim, reduziu o abate de bovinos pela questão da oferta e pelo custo, né? Então os frigoríficos estão reduzindo a escala de abate. E em relação a outras carnes, né? Por exemplo, a carne de frango teve só aumentos, a carne de suíno também teve só aumentos nos abates. Essa questão de falta de bovinos no mercado interfere na cadeia inteira, né? Uma das nossas notícias aqui que a inseminação artificial, o comércio de sêmen bovino cresceu 39% no primeiro trimestre. Isso é impacto da falta de animais, né, André? Esse é o primeiro sinal de que o abate de fêmeas está chegando no limite, né? Não vai ter mais aquela oferta de fêmeas para abate, porque começou a compensar mais produzir bezerros do que abater a fêmea. Então a gente vê esse reflexo na inseminação artificial aumentando o custo. Isso é porque o preço do bezerro está muito bom. Tá muito alto, para quem engorda está apertando e para quem faz cria está compensando mais. Estava conversando com o pessoal do Mato Grosso do Sul, ali da região de Campo Grande, né, que é grande criadora de gado de corte, e eles realmente falaram que o que mais está compensando é vender o bezerro. Essa é aquela curva ascendente do gado de corte, né? O preço foi muito bom, agora faltou bezerro, o preço do bezerro subiu muito, com isso vai reduzir um pouco o abate, daqui a pouco o ciclo do boi é lento, né? Então para o ano que vem provavelmente o preço vai se estabilizar. Vamos falar da relação de ovo e milho. Em maio, a relação de troca entre os produtos foi extremamente desfavorável aos avicultores de postura. Continua.
Os ovos subiram muito pouco e o milho subiu praticamente 100% do ano passado para cá. Isso é considerado uma desvalorização, né? Houve 94% de aumento de junho do ano passado para esse junho no milho. Então subiu praticamente 100%. E eu comprei milho a R$5 essa semana. Pensa. Enquanto o ovo praticamente veio estável, né? Ele chegou a baixar, ele teve pequenas flutuações, mas se você olhar a linha, assim, a tendência praticamente aumentou 10% do ano passado para cá. Avisos e notícias diversas, atualização do rebanho junto à DAPAR até dia 30 de junho, então o produtor compareça à DAPAR ou faça online aí a atualização do rebanho. O governo autorizou o uso excepcional de térmicas por 6 meses diante de crise hídrica, então a nossa previsão de chuva aí para os próximos meses está bem escassa. E vamos para as notícias do bloco climático. A previsão do tempo para essa semana, hoje aí uma pequena previsão de chuva de próximo de 5 milímetros, acho que até já choveu, né? Porque conta da meia-noite para cá, da 0 hora para cá. Amanhã, quarta-feira, o tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Quinta-feira, uma previsão aí de 20 milímetros e de sexta em diante, aí semana que vem, reduzir um pouco a temperatura, aí mínima de 10 graus no domingo, no sábado, mas tempo de céu aberto, sol semana que vem. É isso aí, tomara que venha essa chuvinha mais quarta-feira. Carlos, você queria dar um recado sobre Proagro, comenta aí pra nós. Então, estamos tendo bastante demanda sobre Proagro, peço ou não peço? O produtor tem que estar ciente de que o Proagro ele vai analisar as notas, então você tem que ter volume de notas, tem que ter volume de recursos que você gastou, então ele vai analisar aquilo. E hoje, com o preço do milho, tá difícil de dar prejuízo, então você tem que fazer essas notas. Quanto de nota eu tenho da lavoura? Soma isso aí e vê quantas sacas de milho dá nisso e divide pela quantidade de hectares. Se for abaixo de 50, 60 sacas, não vale a pena pedir Proagro, tem que analisar bem, porque muita gente está fazendo pedido de Proagro, pagando perito, e esse recurso não volta. E às vezes não vai conseguir obter o pedido. Poucos pedidos foram aceitos esse ano. É isso aí, gente. A gente vai entrar no intervalo rápido para o nosso bloco de apoiadores. Hoje teremos uma discussão bem leve, né? Um assunto mais menos técnico, mais direcionado a quem faz aquela horta doméstica, aquela horta de casa. Já retornamos, fique ligado. Daqui a pouco voltamos com o Carlos explicando um pouco mais. Programa Com Você Agricultor. Estamos de volta no Com Você Agricultor. Hoje teremos Roda de Conversa. E hoje, para nossa roda de conversa, nós iremos discutir as orientações básicas para a montagem de uma horta em casa. Aqui conosco, ao vivo, no estúdio, o engenheiro agrônomo do IDR Paraná de Santa Helena, Carlos Harold. Olá, pessoal! Obrigado! Vamos participar aí, vamos que vamos! Eu estou muito interessada nesse tema, porque eu já fiz umas 500 hortas em casa e minha mãe fala que o problema é minha mão, né? Que eu não tenho mão pra plantar nada, tudo morre. Faz parte, né? Às vezes Então vamos começar aí pelo básico, Carlos. Fala pra gente o que é importante na hora de iniciar uma horta. Primeiro passo para iniciar uma horta é saber o local que você vai construir essa horta. Então você tem que pegar um local que não pegue sol extremamente demais, sol o tempo todo, e que não pegue um local que seja um breu, né? Que não pegue sol hora nenhuma do dia. E principalmente, que não seja um lugar que acumule água, né? Vou colocar aquele lugar que a água vai tudo para lá, que eu não preciso molhar. Se a água ficar encharcado sempre o solo durante esse período, a planta não vem. Então a gente tem que ser um local de boa drenagem, né? E esse é o primeiro passo. Além disso, o que mais que você precisa? Você vai precisar de terra. Uma terra fértil, fofa. Lembrando que a terra nossa, a terra vermelha, dá pra usar? Dá pra usar a terra vermelha, mas você tem que misturá-la com adubo orgânico pra ela ficar fofa. Porque a nossa terra, de modo geral aqui, é uma terra muito compacta, muito dura, né? Isso impede o crescimento das plantas, porque tem que ter espaço pra água também penetrar e a planta tem que respirar as raízes também, então tem que ter ar lá também. Então, quanto mais fofa, mais arejada essa terra, melhor. Qual que são os horários do dia para receber a luz do sol que a horta deveria ter? A hora do sol não importa muito. O que importa é a gente ter temperaturas. Tem plantas que se adaptam mais a temperaturas, a gente vai comentar mais para frente, temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas.
E ela precisa, normalmente, todas as plantas precisam de no mínimo 3 horas de sol por dia. Claro que tem variedades que são mais resistentes, que aguentam menos sol. E tem variedades que exigem um pouco mais de sol por dia, até 7 horas, algumas variedades de pleno sol, né? Vou comentar isso aí. Voltando um pouquinho nessa questão da terra ali. A gente tem para comprar nas agropecuárias os substratos. Qual que é a diferença de um substrato para a terra? O substrato não tem terra normalmente. Não deveria ter. A gente já viu alguns aí que o povo coloca um pouco de terra aí. Mas o substrato é para você colocar em vaso, né? Ele serve como suporte. Ele não tem terra porque ele não pode, pela legislação, ter terra. Ele deveria ter humus de minhoca, ele deveria ter casca de pinos, ele deveria ter outros ingredientes que fazem a aeração. O substrato ele serve principalmente como suporte. Então ele não tem, nutricionalmente, o substrato ele não é para ser rico, enriquecido. Você tem que adubar ele depois, né? Alguns já vêm enriquecidos na embalagem, mas o substrato em si ele não é para vir com adubos. Ele serve como suporte para ter uma boa drenagem e um bom suporte para o crescimento da planta, tendo o local aerajado. Se eu vou produzir uma horta no chão, vou comprar substrato? Não. Posso fazer o meu solo em casa, misturando adubo, no caso um adubo orgânico, uma cama de aviário, mas de preferência um esterco bovino, que é o melhor adubo que a gente tem para a horta, com terra. Isso para a horta no chão. Então eu faço primeiramente uma descompactação daquele solo, né? Escolho ali o local, faço uma descompactação daquele solo e misturo um adubo orgânico. Isso mesmo. Se eu curtido. No chão. Isso mesmo, curtido. E aquela questão do condicionador de solo, humus de minhoca? Isso aí vai dar o efeito de você colocar um pouco de adubação, porque o humus de minhoca ele é rico em ácidos orgânicos que vai possibilitar liberar mais nutrientes para a planta, né? E vai melhorar a questão do acondicionamento do solo. Ele vai fazer o mesmo papel que o esterco bovino vai fazer. Ele acondiciona o solo a deixar o solo mais fofo e arejado para a planta. E então o substrato seria para quem faz horta em vaso? Em vaso. Substrato é para vaso. O substrato foi criado para plantios e cultivos em vaso. Vamos falar então um pouquinho das espécies que a gente escolhe para plantar na nossa horta. O que não pode faltar? Então, o que não pode faltar? Esse aí é um outro critério, né? O que não pode faltar é você ter plantas repelentes. Opa, plantas repelentes? Sim, tem plantas que a gente planta na horta e ela repele aqueles insetos nocivos, que também tem isso, alguns produtores acham que tudo quanto é inseto que tem na horta tem que destruir, né? Nossa, eu era assim. Tem insetos bons e tem insetos ruins. A gente tem plantas que repelem esses insetos ruins, né? Vou citar um exemplo de coisa que a gente planta na horta normalmente, que é um repelente natural. Cebolinha, salsinha, coentro. Você nunca vê um inseto pousar nele. Então se você colocar essas coisas como proteção das outras, né? Os temperos, eles já automaticamente afastam esses insetos. Mas para funcionar, você teria que, por exemplo, vou plantar, vamos supor, alface. A cebolinha, a salsinha ali no meio do alface, ou aquela, assim, um canteiro que eu tô fazendo encostado no muro. A primeira fila mais longe do muro, eu plantar de cebolinha. As fileiras mais perto do muro, eu posso plantar outras, que elas vão estar protegidas pelo tempero, né? Uma barreira natural que é o tijolo em volta, no fundo, na frente uma proteção contra insetos. Hoje se usa também a citronela, né? O capim de citronela. Capim citronela. Ele é mais difícil de controlar, né? O capim citronela, para quem não conhece, é aquele capim limão, aquele que tem cheiro de limão. A gente tem o capim citronela e tem o capim cidreira. O cidreira tem cheiro de erva doce, né? Erva cidreira. E o capim limão é aquele que tem cheiro de limão, né? Quem precisar de muda, tem muda ali no refúgio biológico, que eu sei. Só que o capim citronela é um capim que você tem que ficar muito atento, porque ele vira touceira, né? Ele toma conta muito rapidamente da horta. Então, coisa que você vai ter que ficar manejando. Se você quer um pouco menos de serviço, ou não é uma planta muito indicada, porque ela cresce muito rápido, ela toma conta. Ela é repelente também. Mas a gente tem também as plantas atrativas que você planta um pouquinho mais longe, né? Você planta, tem plantas atrativas, tem plantas que beneficiam a horta, que são plantas atrativas. Qual um exemplo de planta atrativa? Eu uso o cravo de defunto. Normalmente as plantas que têm flores atraem insetos bons. Então pode usar isso como um pouco de exemplo. Camomila, o que eu comentei aqui, a cravo de defunto, que é aquele cravinho que a gente planta normalmente perto de horta. Essas plantas são plantas atrativas e elas beneficiam a horta. E tem plantas usadas como isca também, né?
Com certeza, essa é uma São atrativas técnica para ruim também, para o inseto ruim. Né? Por exemplo, eu quero produzir tomate. Vale a pena colocar, às vezes, uns pezinhos de couve, que couve, se a lagarta vem, ela vai primeiro na couve. A couve-folha, né? A couve-folha, então você já fica de olho lá. Folha. Exatamente, não sobrevive uma folha. Então você já faz um controle, você consegue ver o inseto chegando por uma planta que é mais sensível, né? E aí você já faz o controle, às vezes, da oposição desse, por exemplo, o curuquerê da couve, que é a lagartinha da couve que ataca as outras também na horta. Ela tem preferência pela couve, ela sempre vai botar os ovinhos amarelos embaixo da folha da couve. Então, como é que eu faço o controle da lagarta? Fica de olho quando você vai molhar. Dona de casa normalmente tem tempo para olhar, cuidar da horta quando tem esse tempo. Tire um tempinho, dá uma olhada nas folhas de couve, levanta a folha de couve, dá uma avaliada nos ovinhos. Se os ovinhos for amarelo, um pertinho do outro, é a lagarta da couve que está brotada lá. Tá plantada lá. Daqui uns dias ela vai eclodir e vai começar a comer a folha. Então, se você esmagar esse ovinho aí, você já eliminou a lagarta. Geralmente quem faz horta em casa é porque não quer consumir uma verdura aí com produto químico, né, e tal. Já que você tá falando aí de controle de insetos, fala e dá umas receitas para nós, como que faz controle aí, sendo que eu não quero aplicar nenhum agroquímico. Para pragas, assim, claro que cada caso é um caso, cada inseto é uma forma diferente de você controlar. O que a gente tem hoje, assim, que vai controlar meio tudo e é orgânico, que eu posso usar tranquilamente, a gente tem o óleo de nim, que a gente compra em qualquer casa agropecuária. É um óleo, literalmente, que dá para você misturar em água e aplicar ele. Ele é muito eficiente. 100 ml de óleo de nim para cada 20 litros de água, você consegue afastar, controlar a lagarta. Então, porque você consegue, não é que você mata a lagarta, mas ele impede que a mariposa faz a ovoposição na planta, né? Porque ela afasta também. Então, é um excelente produto para quem quer mexer com horta caseira em casa ter. É um produto barato, não sai caro, mas para cada inseto também tem outras formas caseiras de você fazer um controle. Uma calda de fumo, uma calda de pimenta. O que pode usar em folhas que são comestíveis, assim, folhosas, alface, rúcula, que não deixa gosto na folha? Então, para controlar a lagarta é um pouco complicado. Como eu comentei, essas culturas são muito atacadas por lagarta, né? Para lagarta, eu recomendo vocês ficarem de olho na ovoposição, né? Principalmente plantar um pé de couve próximo a essas daí, porque essa lagarta, ela tem preferência por couve, né? E tem um agrião lá, ela vai comer a couve, acabar a couve, ela vai pro agrião. Então, se você controlar ali o ovinho, você já controlou. Com lagarta é muito difícil, assim. Tem produtos para usar? Tem produtos para usar, mas aí são produtos mais caros, né? Um de pel da vida, algo nesse sentido. Agora, para insetos pequenos, né? A gente tem um pé de couve, de repente deu muito mosca branca. O que eu posso usar para mosca branca? A mosca branca você pode, em casa, vamos dizer, né? Você pode utilizar um óleo de cozinha, se você pegar aí um litro de água. Para cada litro de água dá para você colocar umas 3 colheradas cheias de óleo de cozinha e um pouquinho de detergente para conseguir misturar, né, essa mistura, para ela não ficar separado a água do óleo, e você fazer uma pulverização, você vai diminuir bastante a incidência de mosca branca já. Outra coisa que dá para utilizar, que nem a gente comentou, as plantas repelentes, né, cheiro verde, salsinha. Se eu fizer uma calda de cheiro verde, salsinha, ela vai repelir, e eu aplicar, né, batendo no liquidificador um pouquinho de salsinha e cheiro verde na água, e eu aplicar sobre essa couve, para insetos pequenos, esses insetos que vêm de fora, insetos voadores, pulgão, mosca branca, você já vai afastar durante alguns dias essas pragas do que você está cuidando. O seu Adão esteve aqui conosco na semana passada e ele esteve comentando, né, da mosca branca, que principalmente quando termina a colheita, que então a mosca branca não tem mais as lavouras para atacar, elas vão para a horta e é muito difícil, né, de realizar o controle, de conseguir controlar. Infelizmente aí é uma situação atípica, né? Quando a gente tiver a colheita do milho aqui, a gente pode esperar uma alta incidência de mosca branca na cidade. O que pode fazer para repelir? Infelizmente, vou ser honesto, não tem muito o que fazer, porque é uma quantidade de mosca branca tão grande que às vezes a gente vê até coisas que não são plantas cheias de mosca branca. Então aí já é uma condição que a gente vai ter que aguardar 1 ou 2 semanas o milho ser colhido e essa mosca branca vai desaparecer sozinho pelo clima do inverno. Falando em clima do inverno, é importante para o sucesso da horta, né, escolher as variedades corretas para verão, para inverno, né? Dá umas dicas aí pra gente. Então,
qual é o período que a gente deve plantar essas coisas? Por exemplo, folhosas, de modo geral, claro, tem algumas exceções, mas a maioria das folhosas no inverno vem muito bem, né? Vamos pegar um alface. Se você for produzir um alface no verão, o alface vai ficar com poucas folhas, porque o ciclo é muito rápido, e ele já vai ficar com as folhas amargas depois de uns 20, 30 dias, né? E vai ficar pequeno o pé. No inverno, você planta o mesmo alface e ele dá aquele alface grande, bonito, viçoso, pelo tempo. O alface gosta de temperaturas amenas, então vai muito bem as folhosas no inverno, de forma geral. Claro que tem algumas exceções. Quais exceções que tem? Vou citar um exemplo. Orégano é uma folhosa, não é uma folhosa, mas é um tempero que a gente usa. O orégano, ele aguenta, ele vai bem no temperatura de inverno, mas ele é uma planta que ele exige sol. Então é uma planta que você não pode colocar ele, plantar na horta, mas num lugar que pegue pouco sol. Ele exige aí de 5 a 6 horas de sol por dia, senão ele não vai ficar com gosto de orégano. Ele vai ser orégano, vai produzir folha, vai ficar bonito, mas ele não vai ter aquele gosto e cheiro do orégano que a gente tanto gosta, né? Agrião e rúcula vem muito bem no inverno. Só um comentário que eu gostaria de fazer deles, apesar de ser uma folhosa, vir bem no inverno. Ele é uma planta muito sensível, essas duas aqui, a mudanças de estresse hídrico. Então molhei, deixei 2 dias sem molhar, 3 dias sem molhar. Ele deu aquela murchadinha, você pode saber que a planta vai começar a ficar com aquele gosto mais acentuado. Tem gente que gosta, eu gosto particularmente. Então o que dá gosto muitas vezes nessas duas verduras é com relação à deficiência hídrica. Então você não pode deixar ele faltar água, ele vai estar com um gosto mais, não mais fraco, mas um gosto assim, menos forte da folha, né? Então quem gosta nesse sentido. Coentro também é uma cultura que você precisa plantar no sol. Coentro é uma folha, uma coisa de horta que a gente planta que precisa de sol. Morango vai bem na sombra, vai bem no inverno agora, produz muito bem. Só que se você plantar ele na sombra, o morango, sim, o fruto, vai ficar com menos sabor. Ele tem que ser meio termo, ele precisa de sol para ele dar sabor no final. Então, como a gente sabe que a sombra ela muda durante o ano. Então, quando você for escolher o local, vê que já que você vai plantar, e você vê que o sol vai pegar mais lá no mês de setembro, aquela região que o sol pega mais no mês de setembro, é um excelente local plantar morango. Porque o morango, ele, agora, no período vegetativo, ele produz melhor na sombra, ele cresce melhor na sombra, e na hora que tiver no auge da produção, que é agosto, setembro, ele tem que pegar um pouco mais de sol. Então, falando sobre sombreamento, você já está falando disso, a questão do sombrite, quando que ele é necessário, para que variedades que ele vai ser necessário usar? Então, o sombrite no inverno, ele é necessário utilizar apenas para aquelas variedades que tem problema com acumular água, né? Então, dentro de uma orquídea, dentro de que você quer controlar um pouco mais o ambiente, sombrite vai. No inverno, de forma geral, horta não precisa de sombrite, tá? Falando no inverno, nesse período que a gente está agora, temperaturas amenas. Chegou no verão, estamos lá no verão. As folhosas, que vai bem no inverno, ela vai precisar de sombrite para ela produzir melhor no verão, tá? Isso de forma geral. Mas terminando o raciocínio do anterior, qual planta que eu teria que plantar na saída do inverno, né? Então no inverno, folhosas, vai lá que é maravilha produzir. Na saída do inverno, aí mês de final de julho, início de agosto, aí o que vale a pena eu investir? Tomate. As solanáceas, de forma geral, tomate, pimentão, vão muito bem nesse período aí, tá? Na saída do inverno. Por quê? Não é pela questão do frio ou do calor, mas porque são plantas muito sensíveis a pragas e doenças, né? Tudo quanto é coisa que tem praga e doença, o tomate pega, e o tomate tem. Então, no final do inverno, as pragas estão bem reduzidas na região e você consegue fazer um bom plantio disso aí e sair com excelentes tomates aí no mês de setembro e outubro, tá? Então é uma cultura que vai. Outra cultura que valeria a pena plantar, essa aí quando você vê que o frio passou, quiabo, melancia, melão, são culturas que você viu que o frio passou, planta eles à vontade. O quiabo você colhe até o próximo frio, sem precisar fazer nenhum cuidado praticamente. É uma estratégia aí você plantar na saída do inverno, que ele vai pegar aí a primavera e o verão, e você colher no primavera e verão o tempo todo, até a entrada do inverno de novo. E vai ter pouca incidência de praga quando a planta tá nova. No caso do quiabo, não tem muita praga no seu pulgão na saída do inverno, aí no período aí, que você vai conseguir fazer um controle com água e óleo, você consegue fazer um controle beleza nele. Mas o quiabo, o grande problema dele é o inverno, que ele vai dar o problema do oídio, né? Aquela folha vai ficar esbranquiçada em cima e embaixo e vai cair. Então, o quiabo no inverno é uma cultura muito difícil de se manter. Passou o inverno, doença ele não tem mais. Não tem mais problema de doença na nossa região. Então, aí você vai ter que dar algum controladinho de pulgão, mas fora isso aí, ele vai muito bem.
Principalmente agora eu vou falar um pouquinho de pomar, né? É importante fazer o controle aí das pragas dos pomares antes que acabem com as folhas, né? Fazer a identificação, não ficar deixando passar. Com certeza, Daiane, essa que é uma outra oportunidade para aquele produtor que está pensando em produzir uma uva, Analisa agora seu pomar, é hora de dar uma andada no pomar, estamos exatamente nesse momento que está caindo as folhas. Vê o que tem de doença, tira foto, tá em dúvida, tira foto, manda pra gente poder utilizar, ajudar vocês. E aí, a hora que cair todas as folhas, fazer um tratamento nessa planta, né? Que tratamento? Uma cauda sulfocaus com a cauda bordaleza já ajuda muito ele passar o inverno protegido, né? A cauda bordaleza aí, como é que eu posso fazer uma cauda bordaleza em casa? Você pode utilizar 100 gramas por litro d'água de cal hidratado, mais 100 gramas de sulfato de cobre. Você, claro, tem que fazer essas misturas separadas, né? 1 litro d'água eu coloco lá o cal, 1 litro d'água eu coloco o sulfato de cobre. E na hora de eu fazer a aplicação, eu coloco lá mais uns 3 litros de água e um copo de cada uma dessas misturas, colocando primeiro o cal, depois o cobre, e fazendo a aplicação na planta inteira. Então essa é a cauda bordaleza, dá pra fazer em casa. Dá pra comprar também na casa agropecuária, tem pronto lá. Só misturar na água e aplicar, tá? A cauda sulfocaus que eu recomendo vocês comprarem a aplicação pronta. Ela é mais difícil de fazer, dá pra fazer em casa, mas aí se quiser fazer em casa, nos procure no escritório. Ela é mais melindrosa. E aí vocês conseguem comprar isso na casa agropecuária e fazer. Cultivos de frutíferas, vale a pena fazer um tratamento de inverno. Olhar o que tem de doença, se às vezes é bom a gente dar uma olhada o que tem, para poder fazer um controle melhor e fazer essa aplicação. Tá chegando na época de poda, né, de uva, daqui a um tempo, vamos fazer um programa só disso mais pra frente, que vale a pena. Aqui em Santa Helena temos alguns produtores bons de uva e a gente vamos tentar fazer um programa com esse tema específico. Né? Fique atento, julho vem um programa de poda aí, finalzinho de julho. Vamos falar um pouquinho de irrigação. Qual que é o melhor método de irrigação? Que horários do dia que tem que irrigar? Como é que eu faço para saber se eu irriguei o suficiente? Então, para uma horta doméstica, qual que é o melhor método de irrigação? Aquele que for mais fácil para o produtor. Não tem muito assim nesse aspecto qual método. Se eu tiver uma lavoura comercial, com certeza aí a gente vai discutir métodos. Mas para uma lavoura caseira, para uma horta caseira, eu não brigaria com relação a esse tema. Agora, qual o melhor horário para irrigar? Tem gente que vê a folha murcha, corre lá e irriga, né? Não pode ver a horta murcha que vai lá irrigar. O melhor horário para você irrigar a horta não é na hora mais quente do dia. Porque nessa hora mais quente do dia, principalmente essas plantas que são de sombra, vamos dizer assim, um alface da vida, e ele está em pleno sol, ele está murcho lá. Você joga água nele, ele aproveita pouco dessa água. Porque literalmente a planta se fechou a boca, fechou as raízes e está tentando se manter viva nesse momento. Então, assim, não é um horário de você irrigar. O horário de você irrigar nas primeiras horas do dia e nas horas finais do dia. Quero irrigar só uma vez por dia, Carlos, porque eu tenho meu problema com o tempo e tal. Qual a melhor hora? De manhã ou de tarde? De tarde. Irriga de tarde, ele vai ter a noite inteira para aproveitar aquela água, para absorver aquela água. E no outro dia ele vai estar, assim, bem hidratado para passar o restante do dia. Então, se eu tiver que escolher um horário só, escolho de tarde, finalzinho da tarde. E irrigo até encharcar? Então, esse é outro ponto. Vale a pena irrigar até encharcar? Não vale a pena irrigar até encharcar. Mas eu tenho uma tática para ver se está na hora de eu irrigar. Esse é outro aspecto. Você pode molhar bem o solo, irriga bem o solo. Agora, quando que eu devo irrigar? Se eu quero economizar água, vale a pena você pegar um pouquinho dessa terra, colocar na mão e apertar. Se ela fizer um bolinho, né, que a gente fala assim, a gente apertou, na hora que você abriu a mão, ela formou um bolinho na mão, ela tem umidade suficiente, né, para segurar a planta, então eu não preciso irrigar. Agora eu apertei, quando eu abri a mão, ela esfarelou na minha mão, tá na hora de irrigar, a planta tá passando sede. Então a gente tem que tomar esse cuidado na aplicação da irrigação. Na prática, quantos minutos mais ou menos dá de irrigação por Depende dia? do solo, depende da condição do local onde ela está, então isso varia bastante. A dona de casa tá craque enquanto mais ou menos ela pode irrigar. Eu acho que isso aí não é um fator que eu não me preocupo muito. O que não pode é esse solo ficar encharcado, né? O que eu falo encharcado? Forma poça em cima da planta. Né? Isso aí, se você chegou nesse nível aí, diminua bastante a sua irrigação, porque você tá molhando demais. E me fala um pouquinho sobre espaçamento das plantas na horta. Minha irmã plantou 4 pés de cebolinha dentro de um vasinho de 20 centímetros. Ela tá achando que vai fazer uma super colheita de cebolinha naquele vaso. Só para finalizar aqui, desculpa, vou interromper, vou voltar no tema anterior. Com relação ao tomate, eu acho que esse aí vale a pena.
O grande problema do tomate é excesso de irrigação. Então, voltando só nesse tema, que eu esqueci disso aí, o excesso de irrigação do tomate. Então, o tomate, a produtor tem que ficar mais atento ainda. O tomate começou a murchar, tem problema dele ficar murcho e depois está com dificuldade de recuperar, ele pode já ter pegado bacteriose. Isso é causado pela irrigação. E você só vai, assim, aí você pega esse pé, arranca esse pé, mas cuida da irrigação, porque você só vai passar a bacteriose de uma planta para outra se você errar a mão na irrigação. Então esse é um cuidado. Agora, respondendo a questão do espaçamento, eu acho que a dona de casa ela tem que começar a pensar na planta. Eu tenho um pé de alface, no inverno eu sei que esse pé de alface vai dar quase um alface que dá quase para me abraçar ele de tamanho, então ele tem que ter espaço para ele chegar nesse tamanho. Então não adianta eu plantar um alface um pertinho do outro, que logo eles vão impedir o outro de crescer. Então, a dona de casa que for mexer, ela tem que estar atenta ao espaçamento, de forma ela tem que pensar a planta, quando ela estiver maior, quanto de área ela vai precisar para crescer, tá? Cebolinha, salsinha, são plantas que aguentam se plantar um pouco mais perto, né? Cebolinha, por exemplo, lá em casa eu planto 4 dedos de distância. Por quê? Porque eu quero folha. Então, se ele estiolar, se ela ficar com dificuldade de obter sol, ela vai crescer mais a folha, vai jogar mais... E pra mim, tanto faz, tanto fez. Então, tô falando de horta doméstica, tá? Não tô falando uma horta profissional. Horta profissional, você vai plantar a cebolinha a cada 15 centímetros, uma da outra. No caso da horta doméstica, 4 dedinhos tá ótimo. Vai dar uns 10 centímetros aí. Falando de horta em casa, tá uma tendência aí de horta no vaso, horta vertical. Fala para nós os cuidados mais específicos aí. Então, horta vertical, dá pra produzir o alimento em casa? Dá! Mas é mais pra bonito do que pra quantidade, né? Você vai pensar que um alface gasta 30, 35 dias pra mim cultivar ele. Para temperos é uma Pra temperos é uma boa, pra temperos é muito interessante. Mas pra horta, em termos de produção de alimento, eu acho que a horta vertical ela é muito bonita, mas ela é muito pouco produtiva. Mas para temperos eu acho que vale a pena. O que eu devo pensar fazer? Eu já vi alguns vasos, alguns modelos que o pessoal coloca, que tem às vezes até reservatório de água embaixo, que não precisa molhar e tal. Para temperos, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte: aqueles reservatórios embaixo, eles têm que ser escuros, porque se entrar radiação naqueles reservatórios, logo vai ficar um negócio feio, porque vai dar lodo aquilo lá. E possivelmente, se der alguma doença, mata a planta também, porque vai se concentrar ali o nutriente, né? Vai acabar descendo do solo para aquela água. Então, horta doméstica que a gente for pensar naquele arranjo bonito, temos que pensar na água. Temos que tomar cuidado com a dengue também. Então, toda vez que você for mexer com horta em vasos, ou qualquer vaso que a pessoa tem em casa, principalmente nesse momento que a gente tem agora é a hora que a gente controla o mosquito. Então, vamos colocar areia nos vasinhos, vamos colocar areia nos recipientes que seguram água, vamos colocar um pouquinho de quiboa em cada recipiente desse, de forma que evite a presença do mosquito da dengue. Se não tiver como, faça o vazado, né? Faz os furos para não acumular água. Vamos evitar isso aí. E com relação à horta, quero fazer uma horta legal, bacana em casa. Passa no escritório, a gente dá uma trocada de ideia, a gente com certeza podemos pensar nisso aí numa horta. Mesmo essa horta suspensa eu gosto, eu acho que dá pra gente discutir bastante, mas é um caso que cada produtor escolhe seu estilo, seu jeito Passe de montar. No escritório do IDR Paraná de Santa Helena e veja a nossa horta modelo que temos lá. Com certeza. Carlos, fechando aí, deixa o último recado. Então, produtor de horta tá com dúvida? Procura nós do IDR lá. A gente hoje tratou o assunto muito a nível de horta doméstica, porque a gente sabe que é o momento que todo mundo começa a fazer horta. Eu já fiz a minha essa semana. Então o pessoal vai começando a mexer com horta, por isso que a gente trouxe esse assunto. Quero mexer com horta comercial, eu já produzo horta comercial, tô com dificuldade de vender meu produto. Essa eu vou dizer, minha especialidade é muito mexer com horta não, mas vender eu gosto, hein? Passa lá que a gente dá uma conversada com relação ao mercado. Então, produtor, procura a gente, estamos aí para isso, estamos aqui para atender vocês. É isso aí, gente, vamos fechando, né? Estamos chegando no limite de tempo. No próximo programa estaremos de volta com mais assuntos técnicos. Estamos fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estaremos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou nos contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Informação, educação, democratização no ar. Comunitária, a rádio do seu coração, ajudando a vida do cidadão. Verdade na conscientização. Comunitária.